Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor Jesus. Como o irmão se chama? José de Lima. Irmão José de Lima, qual é o seu endereço? É Rua João Marques da Silva, 294, em Londrina. Ouvintes, estamos aqui com o irmão Lima, né? Isso. Que tem um testemunho para contar. Ele que tem um chamado de Deus, mas teve um tempo que ele vacilou, enfim. E ele vai contar como tudo isso aconteceu e também o seu retorno e por que voltou. Conte a benção, meu irmão. Então, irmãos, eu queria deixar isso como um conselho para os irmãos e para que todos os irmãos que estiverem ouvindo e sentem de Deus um chamado na sua vida, para que você faça o que Deus te mandou. Levar a sério. Levar a sério. Por mais que o teu chamado seja apenas levar o copo d'água lá para o pregador, mas faça porque você está dentro da casa de Deus. E você estando na presença de Deus, você tem a salvação da sua alma. Irmãos, eu tenho um chamado de Deus, assim como todos têm. Por volta de 25 anos atrás, a gente aceitou a Jesus, Jesus nos aceitou, mas no meio desta caminhada, tive aí um deslize na questão fraquejar. Ficou fraco na fé e depois andou perdendo a presença de Deus, perdendo a arca, né, que simboliza a presença de Deus. E por conta disso, o chamado ficou sem fazer. Deus, a gente ficou afastado de Deus e não conseguimos fazer, no caso, não consegui fazer a obra de Deus. E o irmão chegou, mas que falou antes, chegou a sair para fora do país, como é que é lá também, irmão? Sim, exatamente. Por volta aí de mais ou menos 8 anos atrás, a gente morava fora do país, morava num país chamado Portugal. E lá por conta de desviar da presença de Deus, certo. Lá também a questão sobre as coisas de Deus, igrejas e tudo mais, não mais complicado lá. É mais complicado. A fé do povo é muito pouco, então a gente já estava desviado. E chegando lá, a fé ainda ficou pior ainda. Ficou pior. Mas Deus, ele não desiste. Quando Deus tem um chamado irmão Lima, eu posso ver assim, que nem o irmão afastado. Aí, essa luta toda, de repente o irmão pensa, nós vamos mudar para outro país, vai melhorar, e aí piorou. Piorou, espiritualmente piorou, espiritualmente não tem jeito. Se você acha que lá fora você vai servir a Deus de maneira que você serve aqui no Brasil, se você se der bem financeiramente, tudo bem, mas espiritualmente é muito difícil. É negativo. É negativo. Eu mesmo estive lá fora e garanto para você, essa foi a minha experiência lá fora. Não tive êxito espiritual, porque por questão de fé diferente da nossa fé brasileira, onde a gente tem aqui essa união, esse calor que Deus nos deu, né, esse calor espiritual aqui, essa fé. E então, por conta de tudo isso, passei aí por volta de quase 10 anos desviado da presença de Deus. Eu que era dirigente de um ministério, tomava conta, e depois de tudo isso aí, eu entreguei o local onde eu dirigia, a congregação, e depois a minha vida foi só desabando. Desabou. Desmoronou. Desmoronou totalmente, e as coisas e sempre Deus prosperou a minha vida, e nessa parte também já começou a ficar difícil, prosperidade, financeiros e tudo mais. Aí, após tudo isso, como eu disse, a gente foi embora para outro país, ficamos lá por volta de 5 anos, e Deus começou a pesar as mãos, porque realmente, se Deus te chamar, você não tem por onde correr. Não adianta correr. Não adianta fugir. Não adianta, é pior. Se fugir é pior. É aquela história que a gente conhece, né? Se você tentar voltar para trás, tem mais 7 demônios ou não sei quantos. Se você dá lugar, eles entram. Tem que ter cuidado com isso. Portanto, irmãos, isso é um grande conselho de uma experiência que eu tive, eu sendo já o servo de Deus, né? E Deus, com esse chamado que a gente tem para cada um, né? E eu não cumpri o chamado de Deus nessa fase da vida, então Deus cobrou. Irmão voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil. Porque Deus... Voltei para Jesus. Lá fora, Deus mandou a gente voltar. A gente estava lá, para a gente fazer um concerto com Deus aqui. Olha, rapaz. Deus mandou a gente voltar. Eu e minha esposa e meus filhos. A gente estava com 3 filhos lá, voltamos para cá. Deus fez a gente voltar para cá. Olha, rapaz. De uma maneira sobrenatural. Aí você não teimou? Não, voltei. Voltei porque já estava a cobrança de Deus. Já estava sentindo a cobrança de Deus? Já estava sentindo a cobrança de Deus. Isso é difícil, né, irmão Lima? Isso é complicado, né? Sentir a mão de Deus, né? É difícil, a mão de Deus é pesada. O não de Deus é uma vez só, é nunca mais. Não é igual nós falamos não e talvez a gente volta atrás, não, vamos resolver isso. Não, o não de Deus é para sempre. Imagina Jesus falar não no último dia, não tem mais jeito. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça, porque Jesus nos dá a oportunidade hoje. Então, continuando com o conselho, nesse período todo aí, Deus permitiu começar a acontecer as coisas comigo.
Eu fiquei por volta de quase 4 meses sem dormir, porque estava depressivo, com problema psicológico. Olha só. Deus me colocou, Que sofrimento, hein? Deus permitiu acontecer todas essas coisas comigo. Eu sempre quis contar isso em grande escala para que as pessoas entendam que o chamado de Deus ele não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa séria. É sério, né, Não é só para você estar ali na igreja, no templo por um dia e depois está tudo bem. Não, o chamado de Deus é de Deus, Ele vai cobrar até você morrer, até o fim. Não tem mais saída para você. Não tem brincadeira. Pôs a mão no arado, é só para frente que olha. Eu fiquei quase 4 meses sem dormir, mas é sem dormir, de verdade mesmo. É olhar o sol se pôr e ver o sol nascer no outro dia. 4 meses. 3 meses e 20 dias, Sei. 25 mais ou menos, por aí, quase isso. E daí, irmão, procurou Jesus. E aí a gente já estava se colocando já na posição que Deus estava nos mandando colocar, né, voltando para Jesus, né, novamente. E aí voltemos para Jesus e estamos congregando nesse ministério. Então o Senhor, Ele não tirou a prova assim, instantânea. Voltou, agora eu vou tirar. Não, Deus permitiu mais um pouco. Deus permitiu, não, deixa mais um pouco. Para firmar os passos. Não, ele só voltar e resolver o problema dele, ele não vai achar que ele vai achar que está tudo bem. Deus permitiu que a coisa... E agora está tudo certo. E aí, após já faz isso 2 anos e pouco, e hoje, graças a Deus, estou na presença de Deus e só glória, só poder de Deus. Fazendo a obra de Deus. Fazendo a obra de Deus. Deus tem aberto as portas para fazer a obra Parar de Deus. nunca mais. Nunca mais. Desistir jamais. Jamais, nunca mais. E hoje Deus tem Chega de sofrer, né, irmão Lima? Nunca mais. É um grande conselho que eu dou, não sofra, faça a obra de Deus. Está muito feliz, irmão. Graças a Deus. Família. Os meus filhos abençoados. Tudo certo. Hoje tem até neto e Olha. Deus prosperou. Vale a pena nós reconciliar com o Senhor, né? Vale a pena. Olha aí, ouvintes, que vibrante testemunho essa experiência que o Lima contando aí, ó. Olha a maneira que ele sofreu, eu creio que você entendeu aí. E você que sabe que leva uma vida assim, olha, não deixe para esse ponto. Volte antes. Já pensou? Uma pessoa 3 meses e 20 dias sem dormir, isso é uma tortura muito grande, né? Mas Deus pegou pelo cangote mesmo, né? De vem e não tem outro jeito, né? Mas graças a Deus, irmão Lima, que Deus abençoe por esse belíssimo testemunho em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Como eu disse, sempre tive um desejo de contar isso em grande escala. Eu espero que os irmãos recebam esse testemunho. E se você tem o chamado de Deus, não deixe o chamado de Deus para que Deus não cobre. Eu fiquei quase 4 meses sem dormir, depressivo, problema psicológico. Teve um dia que eu precisava tanto de dormir na minha vida, e eu fui no médico, o médico falou assim, olha, eu vou te dar uma injeção e você daqui 15 minutos tem que estar em casa. Eu entrei no carro, foi só 15 minutos mesmo. Cheguei em casa, dormi, apaguei. Mas não foi um sono espiritual, aquele que o Espírito Santo de Deus te dá, aquele que Jesus te dá. Foi o sono na base da química, forçado. Mas Deus... Mas é um sofrimento muito grande, né, irmão? É um sofrimento muito grande. Não deixe os caminhos do Senhor. Volte para Jesus se você estiver desviado, volte para a presença de Deus, porque senão o seu sofrimento pode ser grande. Isso na terra, imagina depois da sua morte. Então, Deus tem uma obra na sua vida, aceite a Jesus, volte para Ele ainda hoje, e Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Tá aí, ouvinte, dado o recado. Deus abençoe, irmão Lima, em nome de Jesus. Amém.